Graça e paz. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 23. Este aqui, nós vamos ler todo esse contexto, só para a gente estar um pouco inteirado do assunto, mas aqui está o cerne da carta. Então vamos ler do 13 ao 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Maravilhoso, Pai. Nós encontramos na Tua Palavra o território seguro que o Teu Espírito Santo administrar em nossos corações. Graças te damos, porque Tu falas, porque Tu edificas, porque Tu salvas, porque Tu nos alegras, para que em tudo Cristo seja glorificado. No nome dEle é que eu oro. Amém. Aqui está o tema desta carta. A sublimidade, a preeminência, a singularidade, a unicidade de Cristo. A igreja primitiva enfrentou, e nós enfrentamos, sempre ataques à pessoa de Cristo. Lúcifer, ele tem uma pindimba, uma pendenga, uma rixa permanente com Cristo. Ele aceita Deus, reconhece Deus, mas Cristo não.
E os gnósticos, que estavam ainda incipientes naquela época em que Paulo escreveu esta carta, que é essa turma que produziu toda a base da literatura voltada para o esotérico, para o místico dentro do cristianismo. Eles estavam investindo, ainda incipientemente, naquela igreja de Colossos, que Paulo então põe a sua bazuca e aponta para atirar em cheio nessa tendência maligna de desfigurar, de minimizar, de empobrecer a pessoa, a figura de Cristo. A igreja sempre teve essa luta. Já no primeiro século, o docetismo, que é fruto deste pensamento que diz que Jesus era apenas uma aparência, que ele não tinha corpo. Era um fantasma, era um espírito. E vem do verbo dokel, que significa parecer. Era um pensamento que influenciou muito a igreja nascente. No segundo século já tinha o ebionismo, que é uma outra ideia que nega a deidade de Cristo. Cristo não era Deus. Um pouquinho mais adiante aparece no terceiro século o monarquianismo, que afirmava que existem três modos diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas somente um de cada vez, negando a Trindade. Depois vem o arianismo, no quarto século, negando a deidade de Cristo. Ele era mais alto de todos os seres criados, portanto, ele era uma pessoa elevada, mas ele não era Deus. Jesus tinha corpo, mas este corpo não era de forma alguma como o nosso. Depois vem, no quinto século, o nestorianismo, grande ênfase no fato do corpo físico de Jesus, uma reação contra o apolinarianismo. Depois vem o eutiquianismo, depois vem o socianismo, século XVI, depois vem o mormonismo, aí vocês já conhecem. Os testemunhas de Jeová também vocês conhecem, já estão aqui bem pertinho. Depois vem o caminho internacional, a ciência cristã, o protestantismo liberal, todo mundo descendo a ripa na pessoa de Jesus Cristo. Ora ele é humano, não é divino, ora ele é divino, não é humano. E fica essa luta. De fato, é difícil você entender a questão da Trindade. Esse assunto tem sido alvo de grandes debates. Como é que a gente vai explicar um Deus que é um e é três, que é três e é um? Quando perguntaram, certa ocasião, para John Wesley, ele disse o seguinte: diga-me, como nesta sala há 3 velas, mas somente uma luz, e eu lhe explicarei a forma da existência divina em Trindade. Como é que 3 velas fica só uma luz?
Mas nada disso explica. Como é que um Deus é trino e é uno? E como é que Jesus é divino e é humano? E como é que ele é 100% divino e 100% humano? Como é que isso vai ficar bem na nossa cabeça? Quando Agostinho estava tentando explicar a Trindade, ele estava tentando explicar para ele mesmo a Trindade, e andando numa praia do Mediterrâneo, ele viu um menino apanhando água do mar e jogando num buraco. E ele perguntou para o menino: o que você está fazendo, meu filho? Ele disse: estou botando a água do mar nesse buraco. E ele disse também: eu também estou querendo botar Deus na minha cachola. Como é que um ser finito pode entender o infinito? Como é que um ser relativo pode explicar o absoluto? Isso é inimaginável. Entretanto, não há incoerência pelo fato do equilíbrio. A doutrina da Trindade é complexa e difícil de compreensão, tanto quanto o conceito de um Deus infinito. A mente finita não tem condições de abranger o absoluto, do mesmo modo que não podemos explicar a Trindade. A articulação histórica das considerações sobre a Trindade aponta para a exclusividade de um Deus, que é um em essência e três em pessoas. Embora tal conexão seja paradoxal e misteriosa, em nada é contraditória. Thomas Watson disse: nossos pensamentos estreitos não podem compreender a Trindade na unidade, da mesma forma como uma concha não pode conter toda a água do mar. É impossível. Mas não há contradição, porque eu não sei explicar, não significa que eu não posso experimentar. Há um tempo atrás, ainda era bem mais jovem, e chegou um dia um moço que estudava medicina na nossa universidade, e depois de uma pregação, uma noite, ele disse: eu queria conversar com você. Pois não. Marcamos o dia, e ele veio, e ele me disse: Glênio, me explique Deus. Como é Deus? Quem é Deus? E eu disse para ele: você me colocou numa situação muito difícil. Aliás, difícil não, impossível, eu não sei lhe explicar Deus. E ele olhou para mim e disse: você é um desonesto. Porque você vai lá para frente pregar sobre Deus e você não sabe nem explicar quem é Deus. E digo 1-0 para você. Nas preliminares, ele havia me dito que era estudante do 5º ano de medicina. Digo: tá bom. Você estuda medicina, me diz uma coisa: o que é vida? Ele pensou um instante e disse assim: não sei. Eu digo: você não é um desonesto? Porque você estuda medicina para tratar da saúde, para tentar que as pessoas tenham vida, e você não sabe nem o que é vida? 1-1. Está empatado. Você pode desempatar, porque eu tenho tanta coisa que eu não sei responder. Mas como eu já estou com a bola aqui, deixa eu chutar. Eu disse: me diga o que é matéria. E ele, mais do que rápido, como mais os jovens são rápidos, ele disse: matéria é energia condensada. Eu digo: só tirou o lugar. E o que é energia? Ele parou um pouco e disse: não sei. Eu digo: nem por isso você deixa de utilizar algumas formas de energia. Deus não é explicável, mas Ele é crível. E Ele é experimentável por esse veículo. Cristo é unigênito e é primogênito.
Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus, absolutamente Deus, e ele é homem, absolutamente homem. E era o único que podia intermediar entre um Deus santo e um homem pecador. Porque ele tinha as duas naturezas capazes de compatibilizar a santidade de Deus com a responsabilidade da justiça e a misericórdia de Deus para nos levar a uma experiência de libertação. Só uma pessoa que fosse absolutamente humano e totalmente divino poderia exercer tal ministério. E quando Renan, o escritor francês, tentou provar que Jesus não era Deus, ele foi para a Palestina e lá viveu durante muitos anos, catando assuntos e catalogando experiências para escrever um livro que ele escreveu, tentando provar que Jesus não era Deus. Em dado momento, na sua descrição, ele diz o seguinte: Rabino de Nazaré, se tu não és Deus, homem também tu não és. Porque foge os padrões de um homem de carne e osso que tem os sentimentos de pecaminosidade. Mas ele era totalmente homem, totalmente Deus, para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Ele era o unigênito. Nós lemos em João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João diz: o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. A expressão o Deus unigênito, que está no seio do Pai, representa a união entre o Pai e o Filho, e a intimidade em amor inefável entre eles. O Filho toma parte de todas as deliberações do Pai e desfruta de todos os seus afetos. Aqui está a grande ênfase da salvação. O que o Pai deu ao mundo para a redenção do pecado não foi uma dose excedente do seu amor, mas a essência do seu ser. O Filho é o coração do Pai. Ele não deu uma parte dele, ele deu a essência dele mesmo. Aqui nós estamos diante deste ponto maravilhoso. Quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, não quer dizer que Deus enviou ao mundo aquele que ao nascer aqui no mundo se tornou seu filho. Ele não é o unigênito porque veio depois do Pai, e não se tornou o Filho de Deus unigênito porque nasceu na terra. O significado da frase grega monogênes ou monogenes theos, Deus unigênito, é mais do que uma questão de derivação, é uma demanda de natureza. Eu vou mexer aqui com um pouquinho com essas palavras gregas, só para nós entendermos. A palavra monogenes, unigênito, é formada de mono, único, e genes, que não é derivado de genal, gerar, mas é uma forma adjetiva derivada de genos, origem, raça, tronco. Monogenes, portanto, pode ser explicado como
o único do seu tipo. Sendo assim, unigênito transmite a ideia não de derivação ou subordinação, mas de unicidade, consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é, e somente Ele é assim. Não é que Deus pariu Jesus, e que Jesus surgiu de Deus, como se Ele fosse uma segunda. Essa ideia da Trindade é difícil, porque tem primeiro, e primeiro só tem na cabeça nossa, porque Ele disse: eu e o Pai somos um. Aí a gente fala primeiro, segundo, terceiro, entra num pânico, mas isso é matemática é para gente. E Deus não entra na matemática, Ele é metafísico, Ele está além da matéria. Então Jesus é a essência de Deus. Ainda que seja filho, Ele é a essência do próprio Pai. Infelizmente, Leonardo, meu filho, não é um comigo. Ele saiu de mim, ele deriva de mim, mas ele não é em mim. Agora, Jesus era plenamente Deus, na sua essência. Paulo afirma que a plenitude da divindade reside em Jesus corporalmente. Cristo é totalmente Deus, ainda que Jesus continue sendo totalmente homem. O unigênito do Pai é muito mais do que procedência. Existem evidências textuais que sugerem uma identidade monogênica, isto é, Cristo é da mesma natureza do Pai e o Pai é da mesma natureza de Cristo, de tal modo que os dois são um. Agora não dá para explicar mais do que isso, não. Eu só posso dizer que Ele é único, e eu me rendo diante da unicidade dele. Ele é maravilhoso, e isto me fascina. Eu tenho uma atração por esse Cristo, porque Ele me atraiu a Ele. Eu não seria capaz de ser atraído de outra forma, senão pela sua infinita graça. Ele é... Eu gostava de ver o pastor Abuchaim, quando ele dizia assim: meu amado, meu doce Salvador. Aí ele parava e dizia: não tenho mais palavras, dá-me o dom de línguas para eu te adorar, porque as minhas palavras são pobres. E vem gente tentar diminuir, porque diminuir é impossível. Como é impossível exaltá-lo. Essa é uma palavra pobre da nossa língua, exaltar, magnificar. Como é que eu posso magnificar quem é o absoluto? Como é que eu posso exaltar aquele que é... Não tem. Aí vocês entendem por que existe língua estranha. Ela apareceu em 2 ocasiões, e o texto bíblico diz: para magnificar, para dizer as grandezas de Deus que as nossas línguas, grego, hebraico, português, inglês, francês, não são capazes de dizer da grandeza de Cristo. Aqui estamos nós no terreno mais precioso. Esse Jesus que é totalmente divino e totalmente humano, que enquanto viveu como homem, viveu numa maior simplicidade, como se não fosse Deus. E enquanto vive como Deus, vive na maior humildade, como se fosse homem. Por que ele não joga uma bomba de Hiroshima
sobre o Brasil, nesta hora. É porque as suas ternas misericórdias, como nós cantamos ainda há pouco, são a causa de não sermos consumidos. Esse Jesus, nós precisamos conhecê-lo. Conhecê-lo. Paulo disse, olha, eu considerei tudo como restolho, refúgio, são palavras melhores do que esterco, porque esterco é aproveitável, mas refúgio é aquilo que não serve mais para nada. Ele considerou todas as formas de conhecimento banais. Por causa de quê? Da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E nós precisamos, queridos, em Cristo, sair da periferia, do subúrbio do conhecimento, para entrarmos aí na praça da intimidade do palácio, onde reside o soberano Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 3, fala sobre esta excelência que está nele. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele que é o resplendor da glória. Essa contenda que vem lá da região do Averno, das caldeiras de Pedro Botelho. Vocês não sabem onde fica isso, não? Lá da região das Capembas Rajadas. Já ouviram falar desse lugar? É de lá, do arco. E vocês já ouviram falar o Arco da Velha? Não já? É o inferno. É lá. É lá. É lá esse lugar que vem toda a tentativa de propor o ofuscamento, a minimização, a diluição da graça de Cristo, do Evangelho, usando os poderes de Grayskull, a espada de He-Man, a força da capa de Batman. Eu já falei isso da outra vez, que são esses heróis que nós buscamos, mas que nenhum herói, como domingo passado nós vimos, pôde fazer a redenção e a remissão dos nossos pecados, porque só Ele tem a condição de fazer esta intermediação entre a santidade de Deus e a pecaminosidade, de tal modo que Ele não fira a misericórdia e não fira a justiça e não anule a misericórdia. Como é que um Deus pode ser misericordioso e justo ao mesmo tempo? Aí Ele assume o papel, toma a nossa causa, morre a nossa morte e transmite a justiça dele para nós, de tal modo que nós somos justificados, como se não houvéssemos cometido pecado. Porque diante de Deus, por causa da justiça de Cristo, Ele não imputa mais pecado, e não computa os pecados dantes cometidos. Oh, igreja velha, boca de sapo. Ário, no 4º século, achava que se Cristo era o unigênito do Pai e primogênito da criação, seria blasfêmia admiti-lo como Deus. Hoje também há uma luta para negar a divindade de Cristo.
E os nossos teólogos protestantes, alguns, têm procurado minimizar esse ponto, mas é impossível. Agora, quando ele diz aqui que ele era, diz o texto, no qual este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos voltar à palavra unigênito. Ainda há pouco nós fizemos esta consideração de que monogenes, unigênito é formado de mono, de genes, que significa uma mesma origem, o mesmo tronco, uma mesma raça, uma mesma essência, e primogênito. Não significa que ele foi o primeiro gerado, mas que ele é o primeiro gerador da criação. Preste atenção no texto. Vamos ler agora o 15 e o 16 de Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Agora, queridos meus, veja bem, ele não disse, por ele foram criadas todas as coisas, se bem que foi por ele que foram criadas todas as coisas, e nós temos João dizendo que por meio dele, porque dele e por meio dele foram criadas todas as coisas, mas aqui ele está dizendo que foi nele que foram criadas todas as coisas. Vocês já viram um texto que diz que ele criou todas as coisas pela palavra da sua boca? Ou pela sua palavra? E vocês já ouviram uma expressão que diz que o verbo se fez carne? Que a palavra e o verbo é a mesma coisa? E que a criação deste universo, as coisas invisíveis foram feitas pelas coisas que não se vê, e vamos ler agora, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa expressão diz das coisas que não aparecem, a outra sentido diz, como é que dá a outra versão? Daquilo que não se vê. Ou melhor dizendo, daquele que não se vê, ou que não se via. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Deus não criou o universo através de alguma coisa, porque não existia coisa nenhuma. Ele criou de si mesmo. E tudo que existe, este balaústre aqui é feito de madeira, e essa madeira aqui foi um dia, quando puseram uma semente na terra, caiu uma semente na terra, ela nasceu, e aí formaram-se os cotilédones, e esses aí formaram a esclerênquima, que formou esta madeira que aqui está. Mas isso aqui, o que é isto aqui? Isto aqui é energia. E o que é energia? Energia é poder. E o que é poder? É a essência do invisível. Mas onde estava esse invisível? Antes que não houvesse nada, ele não tinha nem invisível nem visível, ele era. Quem é Deus? Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que eu sou. Aí essa cabeça estúpida quer explicar isso. E quando não explica isso, inventa uma cabala. E quando a cabala não acaba com o assunto,
Tem que inventar uma outra metafísica para tentar explicar. E aí disse o meu velho professor, sabe o que significa isso? Um cego procurando um gato preto num quarto escuro que ali não está. Aí fica essa coisa toda, essa balbúrdia da mente. Mas a minha mente, quando chega diante da suficiência da revelação de Deus em Cristo, eu estava até me recordando ontem e falei para o Dr. Junô e a Ângela, contando uma história de um homem que tinha um clube dos ateus, clube dos incrédulos em Londres, e que viviam debochando da pregação dos pastores. Eles foram, um deles foi ouvir George Whitefield pregar, e na segunda-feira eles se reuniam para debochar. E aí, quando ele estava debochando da pregação de George Whitefield, e ele arremedando George Whitefield pregar, e naquele espetáculo de pantomimas, e tentando fazer, de repente, o homem ficou branco, perdeu a cor, começou a tremer, e começou eu sou um miserável. O que aconteceu isso? É que não existe deboche para Deus, e não existe imbecilidade. Os grandes ateus têm crido na suficiência de Deus. Eu posso citar aqui uma meia dúzia deles. Eu começo com o escritor As Eras Mais Primitivas da Terra, Pember, grande pensador, rendeu-se a Cristo. C.S. Lewis, Cyril Joad, rendeu-se a quê? A um Deus que desce na dimensão do visível, porque um Deus invisível eu não sei compreender. Eu não sei nem o que é átomo, porque as teorias mudam de vez em quando. Até um tempo atrás, quando eu estudava, nêutron, próton e elétron eram as menores partículas. Agora não tem mais, tem subpartículas, e daqui a pouco eles vão achar outras menores. Sabe por quê? Porque tudo vai concentrar daqui. As coisas invisíveis, visíveis foram criadas pelas invisíveis. Criadas por quem? Por Ele. Ele quem? Cristo, o centro do universo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Esses petulantes que dizem na universidade, estou descobrindo, você está simplesmente constatando a suficiência do conhecimento que Deus colocou dentro dessa matéria por meio de Cristo. Eu estou me lembrando aqui de Haroldo Hill, um engenheiro que inventou o motor a propulsão a jato. E o Haroldo Hill, um dia, ele foi chamado para resolver um problema de uma como é que chama isso? Esses negócios, essas usinas nucleares. Uma usina nuclear que tinha dado os Estados Unidos investiu milhões de dólares naquela usina. Na hora de funcionar, a usina não funcionava. Chamaram todos os técnicos e examinaram e puseram de novo, a usina não funcionava. Aí chamaram o Haroldo Hill como um consultor para ir lá, e ele foi, examinou e disse, faça assim. Fizeram, não deu certo. Aí ele disse, então para. Foi para casa, colocou-se de joelhos, diante do soberano Senhor, em que todos os mistérios da sabedoria e da ciência estão ocultos, e disse, meu bom Jesus, eu preciso que o Senhor me mostre onde é que está o negócio lá, daquela usina.
E veio uma revelação, mostrando aonde estava. Ele chegou, convidou os técnicos e disse: vocês vão tirar a pressão deste campo. Você está louco? Se tirar a pressão desse campo aqui, a usina explode. Fizeram de novo todos os cálculos. Não pode mexer nisso. Ele disse: tire a pressão deste campo. Ele disse assim: então você vai tirar sozinho e nós vamos para longe. E foi todo mundo a quilômetros e quilômetros de distância. E Haroldo Rio foi lá e disse: Senhor, eu estou obedecendo a tua revelação. Ou vocês acham que ele não sabe de nada? É isso que Paulo quer mostrar, porque eles estavam dizendo que entre nós e Deus tinha uma porção de escada. E tinha uns camaradas que você tinha que consultar, são os tais mestres dos aions, que ficam aí na intermediária. Vocês sabem por que a Igreja Católica botou os santos como intermediário? É fruto desse pensamento. Porque Deus está tão distante. Você sabe por que se chama Deus de vós e não de tu? Porque vós, ele está tão longe que você não dá para aproximar dele. Aí bota uma porção de bedéus no meio e você fica sob um degrauzinho, mas outro degrauzinho. Eu vou pedir para ele: Santo Antônio, casamenteiro, dá um jeito agora nessa coisa. E aí vai chegando, pede para a mãe que o filho responde. Gente, Deus desceu para buscar a gente aqui, para termos intimidade com o seu filho. E nós ficamos aí, caçando coisa. E aí formamos religiões. Queridos meus, o Espírito Santo trabalha para Jesus. E o Pai investiu todas as suas fichas em Jesus. Quem é que tem um nome que está acima de todo nome? Eu tenho que ser rapidinho agora, porque depois eu vou continuar no outro culto. João 14, 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O invisível se tornou visível, e se vós me conhecestes também, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. O grande arquiteto do universo. Teoria ariana. Teoria do Nimrod, que vem através de Trismegisto. Depois vocês vão estudar isso. Jesus é a essência e a revelação da majestade, da glória de Deus, e a humilhação mais perfeita daquilo que pode salvar o homem da sua teomania. Hoje o pastor Gerson falou sobre o problema sério que todos nós estamos invadidos, que é a teomania. Nós somos arrogantes, petulantes, até na santidade, até na vida espiritual. Eu sou maior do que Deus. Maior do que Deus eu sou. Eu sou maior no pecar porque Deus nunca pecou. Acaba safado.
Eu quero ser maior que Deus, nem que seja no pecado. Olha a teomania. Eu sou maior do que Deus. Você não é maior do que Deus não, sabe por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E quanto pecado ele levou? Levou o seu e o de toda a humanidade. Então ele é maior até no pecar. Ainda que não tenha pecado, ele assumiu o pecado de todos. Mas o homem quer ser grande. Isso foi um cantador de viola lá nas Bahias, lá na Salvador, que cantou: eu sou maior do que Deus. Aí o outro até fez uma coisa assim: agarrei-te, Venceslau, agarrei-te pela goela. Como é que a Virgem Maria deu à luz e ficou donzela? E ele respondeu: como a luz fura a vidraça, traspassa sem quebrar ela, assim a Virgem Maria deu à luz e ficou donzela. A poesia está correta, mas o fato está mentira. Porque ela deu à luz e não ficou donzela, não, senhor. Ela perdeu a virgindade. E ela teve outros filhos. E a Bíblia assim o diz. E nós ficamos com a Bíblia. E não com tradição. E nem temos que nos comprometer contra ninguém. É uma mulher maravilhosa, mais bendita. E não porque perdeu a virgindade, que ela perdeu a sua dignidade. Ela é a mais digna de todas as mulheres que já viveu aqui nessa terra. Porque foi o vaso que Deus escolheu para ser o instrumento bem feito para trazer ao mundo aquele que é o esplendor da glória. E é ele, meu irmãozinho e minha irmãzinha, que nós precisamos. Olha a bestagem de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Aí Jesus responde, João 14:9. Disse-lhes Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe, meu filho, você sabe o que significa Filipe? Amigo de cavalo. Eu acho que ele não era o amigo do cavalo só, não, ele era o próprio. A conversa do Filipe é: mostra-nos o Pai, isto é suficiente, isso nos basta, nós estamos querendo conhecer o Pai. E Jesus diz: Filipe, aonde está a sua mente capta? Há tanto tempo que eu tenho estado com vocês e vocês não conhecem. Nós estamos perdendo, precisamos ter um conhecimento maior. Li agora um artigo, ABC, XYZ. Não, nós precisamos sair deste ABC, nós precisamos agora conhecer o XYZ. Pois bem, alfa e ômega, está tudo aí. Ele é o A e é o Z. E conhecendo-o, precisamos sair dessa periferia, desses conhecimentos rudimentares. Outro dia alguém chegou aqui e disse assim: isso aqui é leite. Eu digo: oh, meu pai, que coisa boa. Cadê a Adalete? Não está aqui hoje. Senão a Adalete ia dar uma aula para vocês de quantos microelementos, mais de 400, existe no seio da mãe, no leite materno. Você sabia que quando a criança, a mãe, come a comida, a partir dos 3 meses, o cheiro da comida vai para o leite, para a criança se acostumar com a comidinha quando ela começar a comer? E você sabia que quando a criança mama, e ela está com um vírus, ela transmite o vírus para a mãe, e na próxima mamada a mãe manda o antígeno para corrigir aquele problema? Ou não sabia que aquele que fez o universo, chamado Cristo, já previu isto, e que esse genuíno leite é extraordinário para fazer a gente crescer? Na intimidade do El Shaddai, daquele que satisfaz. Você não conhece o Pai, não? Não, você precisa me conhecer. Você precisa me conhecer.
Irmãos queridos, Jesus, maravilhoso Jesus, maravilhoso Jesus. Porque tu colocaste a execração pública, os principados e as potestades e as forças espirituais da maldade e triunfaste dela na cruz, mas levaste também a mim e a você a morrermos juntamente com ele, para que nós fôssemos libertos, inclusive de uma coisa chamada fortaleza da mente. E eu hoje tenho certeza que ele já me disse que alguém aqui foi liberto desta fortaleza. Ele é o Senhor. E os demônios foram colocados lá no pé. Por isso você pode ter certeza que a suficiência de Cristo lhe basta. E nós vamos continuar neste que é o tema. Meu Cristo, o seu Cristo, o Jesus maravilhoso, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Vão guardados no nome do Pai, que o tempo urge. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.